Bom, gente, boa noite a todos mais uma vez. Que Jesus continue nos envolvendo. Prazer em reencontrá-los. Feliz 2025 para todos. Com muita saúde em primeiro lugar. A pandemia nos ensinou a valorizar a saúde, né? Muita prosperidade, seja no campo material, espiritual, moral, em todos os setores da vida de vocês, que façam acontecer, gente. Não esperem que as coisas cheguem, né? Nós temos que ir atrás para que as coisas aconteçam. E uma das coisas que a gente pode ir atrás agora para fazer acontecer é o curso de passe, para nos tornarmos trabalhadores. Olha que interessante. Não sei se é o caso de vocês. Eu, quando entrei na casa aqui, eu vim através do tratamento espiritual. Eu estava lá numa fase lá que a família não estava meio que me aguentando, então me incentivaram voluntariamente para eu vir aqui fazer o tratamento. E comecei a fazer o tratamento, aí falaram no tratamento sobre curso básico, e aí eu comecei e a coisa foi indo. Eu falei, vou lá para ver se eu gosto, se eu não gostar não volto, e fiquei, né? Então é uma oportunidade. Pensem bem, quantas vezes a gente vê aqui com o nosso cartãozinho amarelinho, né, que põe o X ali. Eu vi muitas vezes, gente. E hoje nós vamos mudar de lado. Olha que interessante, poder fazer pelo outro aquilo que alguém fez por nós. Não é um processo de troca. Somos obrigados a retribuir o que alguém fez pela gente? Não. A oportunidade não é daquele que recebe, é de quem vai trabalhar. É prazeroso, gente. Eu me lembro do primeiro dia que eu trabalhei aqui na assistência espiritual, num sábado à tarde. Antigamente, como a Cássia falou, tinha um curso por ano. E era só aqui no Manchester. Nas outras casas próximas aqui não tinha, igual vocês têm a oportunidade de ir no Formosa, no Dalila, depois aqui, não é? Às vezes tem até mais de um aqui. Um num dia, outro no outro dia da semana. Naquela época não tinha. Mas falo para vocês, é algo extremamente prazeroso, gente. Vale muito a pena. A gente sai daqui, sai renovado, sai feliz, porque você sabe que está levando o seu melhor para as pessoas. Ah, mas eu sou uma criatura imperfeita, tal. Graças a Deus, porque se não fosse, eu estaria mais aqui encarnado, né? Mas dentro das nossas imperfeições, das nossas dificuldades, dos nossos desafios, naquele momento ali que você impõe as mãos sobre alguém, você vai fazer uma coisa que Jesus fazia, que Jesus impunha, né? Ele colocava as mãos sobre a cabeça das pessoas. Você vai ser um Jesus? Não. Mas muitas coisas que ele fazia, lembra que Jesus falava, vós podeis fazer o que eu faço e muito mais? Uma delas é você poder aplicar o passo para trazer bem-estar para as pessoas. Então, conheço bem o curso, trabalhei, já dei esse curso, já dei várias aulas nesse curso, é muito bom. São 4 aulas teóricas, né, e 7 práticas. E não vamos com essa ideia, posso ter uma falta na primeira parte, uma falta na parte prática. Procure não ter, gente, porque mesmo que você continue no curso, aquela aula perdeu. Não tem reposição de aula num curso desse. Não é igual a escola, você vai numa turma que tem a mesma aula. Você pode até fazer um outro curso, e numa aula, no outro curso, no Dalila, para substituir que você não fez, mas não vai ser a mesma aula, gente. Nunca uma aula é igual a outra. Igual quem não está aqui hoje. Pode assistir uma outra aula, talvez dada até por mim mesmo, mas não vai ser igual a essa. Porque cada aula é uma aula. Por quê? Porque são pessoas diferentes, energias diferentes, mentores de turmas diferentes. E a gente sente tudo isso. Hoje nós vamos fechar o grupo de aulas do Sermão do Monte, tá? Vamos fechar, dá para ler ali, né, gente? Dá. Quer apagar a luz, o risco é grande, né? Eu sempre falo, as pessoas se desprendem, vão para o plano espiritual trabalhar, e os maledicentes falam que o cara está dormindo. Nós vamos fechar com a aula
53, que é a terceira parte. Como o Sermão do Monte ele não é uma história, uma sequência, não tem problema algum. Eu dou a aula 54 também. Mas eu estava analisando, eu acho talvez que essa aula aqui ela é mais apropriada para finalizar o grupo de aulas do Sermão do Monte até do que a outra. Tá? Porque alguma coisa do que falou na aula anterior a gente vai recapitular aqui. E nós vamos entrar hoje num assunto espetacular para a nossa vida, gente. É algo, tem um ponto nessa aula, todo o Sermão do Monte é importante, mas tem um ponto nessa aula que vai tornar a nossa vida melhor. Pode ter certeza, até para quem não tem dificuldade sobre isso que eu estou falando. Então vamos lá. Jesus precisava... era chegado o momento na sua frente aqui ou não? Não. Era chegado o momento de solidificar a mensagem que ele já vinha trazendo. Era preciso trazer isso com mais ênfase, com mais propriedade. E o que fez Jesus? Jesus, o Espírito mais perfeito que habitou esse planeta, que encarnou aqui. Ele foi se preparar no deserto e ficou 40 dias meditando, orando, pedindo forças ao Pai para que Ele trouxesse os ensinamentos que Ele deveria trazer, que Ele cumprisse a sua missão de trazer esses ensinamentos da melhor forma possível, de uma forma que as pessoas pudessem entender. Se analisarmos bem, todas as explicações de Jesus, desde as parábolas até as explanações, as lições, elas são muito didáticas, gente. Qualquer pessoa que tiver o coração aberto e boa vontade consegue entender o que Jesus está falando. Praticar é outra história, mas entender, a mensagem de Jesus ela é simples, extremamente simples, mas é fácil de praticar? Depende de nós. Ele se preparou durante 40 dias no deserto e chegou um momento, ele viu que estava preparado, e ele chegou aos pés desse monte aqui, que se chama Curuate, que fica a sudoeste do lago de Genezaré, e lá ele subiu para proferir o Sermão do Monte. Por que esse monte e não outros montes? Por uma questão geográfica, gente. Jesus tinha todos os conhecimentos, não era só verdades espirituais, ele entendia de ciências, ele entendia de tudo que acontecia na vida. Esse monte aqui, ele não é tão alto, seria fácil para as pessoas subirem, para a maioria delas, e lá em cima, deixa eu ver se aqui aparece, não dá para ver muito bem aqui, mas ele era relativamente plano, ele não era tão inclinado assim, e seria mais assim confortável para que as pessoas pudessem receber a mensagem. Por isso que foi nesse monte e não em outro. O Sermão do Monte, gente, ele é um código de ética moral, o maior código de ética moral da humanidade. Para vocês terem ideia, no final da escola de aprendizes, não sei se a Cássia já mencionou isso aqui, para quem deseja, tem o ingresso na fraternidade dos discípulos de Jesus. O programa dessa fraternidade, a estrutura dela é toda baseada no Sermão do Monte. Tá? Então é um grande código de ética moral. Aqui está toda a estrutura do cristianismo, gente. Toda a estrutura do Evangelho de Jesus está aqui no Sermão do Monte. Tá? Ao ponto de Gandhi, um grande líder espiritual, quem não assistiu o filme do Gandhi, você ainda consegue assistir, na internet você acha, não sei, deve ter que comprar tal, mas acha, é um filme de 4 horas, mas parece que você ficou 1 hora assistindo só, fantástico, os ensinamentos de Gandhi, fantástico. E Gandhi dizia, que se perdesse todos os livros, toda a literatura religiosa, moral, e se conservasse o Sermão do Monte, nada teria sido perdido. E Gandhi não era cristão, gente. Ele era hindu.
né? E aí faço uma pergunta para vocês, a primeira que eu vou fazer aqui hoje. Vamos falar em termos de reforma íntima. Já estamos falando há bastante tempo de reforma íntima, não é? Acho que já não assusta mais ninguém, certo? Por mais que não seja tão simples de fazer, mas é algo que nós já percebemos que é algo que vai ser bom para a nossa vida. Basta simplesmente repetir as palavras de Jesus? Não. Palavra sem ação, praticamente sem quase nada, ou nada. Palavra sem ação, ela se perde no som, no espaço, né? Quem fala muito não faz. Oi? Quem fala muito não faz. Quem fala muito não faz. Isso é meio relativo, porque tem uns caras que falam muita besteira e vai lá e faz, né? Então é complicado. Mas A besteira, inclusive. às vezes o tempo que você perde falando mais do que precisa, você deixa de agir ou de agir menos. Entre os ensinamentos de Jesus está aquele, né? Seja teu falar sim, sim, não, não. Se você tem que se explicar muito para as pessoas, se ninguém consegue entender o que você está falando, vai fazer um treinamento de comunicação. Eu estou falando sério isso, vai fazer um treinamento de comunicação, porque na comunicação quem é o responsável? Não é o que ouve, é o que fala. Então aquela história, mas não foi isso que eu quis dizer. Sinto muito, se a pessoa entendeu dessa forma, porque você não se explicou bem. Eu falo isso nos treinamentos de comunicação. Então é isso, gente, a prática vale muito mais do que as palavras. Só falar não adianta nada. Jesus, aliás, ele dizia, né? Não é por muito falar que seremos ouvidos. Se a sua boca ela não estiver sincronizada com o seu coração, não funciona, gente. Porque nós vamos fazer o quê? Aquele discurso social. Nós vamos falar talvez o que as pessoas queiram ouvir, ou o que elas não queiram, se nós quisermos atingir alguém com as nossas palavras. Mas nós não estamos sentindo isso aqui, ó. Se você não sentir no seu coração aquilo que você fala, dificilmente você vai conseguir envolver alguém, tá? Então não é só ouvir. Como não é só ouvir, eu quero fazer um convite para vocês. Não simplesmente de assistir a aula, mas de participar. Não participar só no sentido de falar, porque às vezes uma pessoa não fala, ela participa mais do que o outro que falou. Participar no sentido de refletir. Como eu posso usar isso na minha vida? Porque embora a gente vai falar alguma coisa aqui da interpretação, cada um vai ter a sua interpretação. Cada um tem a sua maneira, o seu momento, o seu livre-arbítrio de aplicar isso, aplicar aquilo. E tudo que nós falarmos aqui hoje, que vocês observarem que vai fazer sentido para vocês, incorpore na sua vida. Incorpore, porque ensinamento de Jesus é algo para se levar para a eternidade, gente, tá? Então vamos lá. Antes de eu entrar aqui nos ensinamentos propriamente, o Sermão do Monte, ele teve assim funções primordiais na relação do homem com Deus. Mudou a forma do homem se relacionar com Deus, tornou Jesus uma pessoa atemporal, ou seja, Jesus é atual nos dias de hoje. O que Jesus falava lá que era a dificuldade do homem naquele tempo, é as mesmas dificuldades que nós temos hoje. Ou seja, o Evangelho de Jesus, ele é sempre atual, ele não sai de moda, gente. Jesus ensinava de 3 formas principais: através das curas, através das parábolas e através dos ensinamentos. Mas tem uma quarta aqui, que se as 3 primeiras não funcionassem, essa quarta é a principal. Por que os ensinamentos de Jesus têm tanta autoridade? Porque ele praticava tudo aquilo que ele falava.
ele falava em amar, foi a criatura que mais amou no mundo. Falava em perdoar, foi a criatura que mais perdoou no mundo. Ou seja, é aquela história que eu falei há pouco. Não é por muito falar que nós seremos ouvidos, mas pelas nossas ações. Ok? E Jesus começou a nossa parte da aula, né, que na verdade já é terceira, já teve outros ensinamentos. Ele começou dizendo assim: quando desejares orar, não faça como os hipócritas que levantam e oram de pé nas sinagogas ou em praça pública, para que eles sejam vistos pelos homens. Vá para o teu quarto, feche a porta e converse com o Pai em segredo, ou seja, converse com o Pai em silêncio, que o Pai te escutará e em silêncio Ele irá te responder. Como é que Deus conversa conosco, gente? Quem aqui já conversou com Deus? Não sei se Ele gostou do que eu falei para Ele, mas eu já conversei com Ele. Se eu fosse Ele, teria gostado não, né? Como é que nós conversamos com Deus? De que forma? Um por vez, por favor, gente, senão tumultua ali o pessoal do passe, nós vamos ser advertidos. Pela força do nosso pensamento. Tá? Pensamento tem forma, gente. Vocês vão ter uma aula no curso de passe que vocês vão ver isso. Pensamento tem forma e vão entender por que o passe ajuda tantas pessoas. São as formas de pensamento. Tá? Pelo pensamento nós conversamos com o Pai e pelo nosso pensamento Ele também fala conosco, mas Ele nos fala através de uma coisa fundamental, gente. Quem sabe me dizer o que é? Está aqui no nosso pensamento. Intuição? Tem a ver com a intuição, mas ainda não é intuição. Consciência. Exatamente. No livro dos Espíritos tem uma pergunta. Não me pergunte o número porque eu não sei, não lembro. Mas Kardec pergunta aos Espíritos: onde está escrita a verdadeira lei de Deus? E eles, de uma maneira muito assertiva, respondem: na consciência do homem. E é através da nossa consciência que Deus conversa com a gente. É aquela voz que nós escutamos, muitas vezes nós não gostamos do que escutamos, porque nós queremos fazer uma coisa, e a consciência começa a nos cobrar a não fazer aquela coisa, principalmente quando nós nos deixamos sucumbir aí pelos interesses imediatos, né? E às vezes nós contrariamos essa voz e nos damos mal. E depois que nos damos mal, lembramos do pensamento que tivemos para não fazer, né? Aí vai uma pergunta aqui, gente. Nós temos orado em silêncio? Essa oração aqui, não é aquela oração, aquela que você está rezando, está no trânsito, está rezando, não sei o quê, ou está rezando e está pensando o que vai fazer depois. Será que nós estamos fazendo essa oração em silêncio? Antes de dormir? Ou nós estamos naquela oração que nós nunca chegamos no fim? Eu no Pai Nosso houve uma época que eu parava no venha a nós o teu reino. Aí, quando eu acordava já tinha ido o Pai Nosso, tinha ido à noite, tudo. Pelo menos nós estamos chegando no final das nossas orações antes de dormir. Parabéns. Eu muitas vezes chego. De manhã nós fazemos essa oração em silêncio para preparar o nosso dia, né? Na oração nós podemos, seria o mais nobre, né? Louvar a Deus por tudo que Ele nos deu, pela vida, pela criação. Agradecer. E tem uma coisa que eu acho que a gente não faz muito: pedir. Tem que saber pedir. Vamos pôr na ordem certa: pedir, agradecer e talvez louvar. Tem que saber pedir. O que significa isso, saber pedir? Me ajuda aí, por favor, quebra meu galho e tal. Já escutei umas histórias que as
pessoas pedem, mas às vezes não sabem depois lidar com o pedido. Muito bem isso. Na prática, grosseiramente, assim, a pessoa pedia tanto um carro, queria um carro, queria comprar um carro, só que ela esqueceu que ela tinha que manter o carro. Eu já ouvi falar, Deus dá, mas sai para pedir, porque muito cuidado com o que você não pede, porque Deus te dá. Deus te dá e cuidado do que solta no universo, né? O que você diz para o universo, porque ele ouve. É interessante, né? Nós pedimos, aí conseguimos muitas vezes o que a gente pediu e a gente fala, puta, que sorte que eu tive, né? Dificilmente o nosso pai falou, obrigado Jesus, obrigado mentores por ter conseguido, por ter resolvido o meu problema. Nós atribuímos a sorte. Ali ó, já falamos, né? Podemos pedir em nossas orações? Pode pedir? Pode e deve até pedir. E aí entramos num ponto, né? Muita gente fala assim, eu não peço, porque Deus já sabe o que eu quero. Isso é verdade? Sim, Deus sabe o que nós queremos. Mas ainda assim precisa pedir, Deus sabendo? Precisa pedir. Por quê? Porque quando nós pedimos, além de reafirmarmos aquilo que nós estamos pleiteando, nós estamos criando ali um campo energético para que aquilo possa acontecer. Estamos dizendo também para nós. Tá? E aí uma coisa que é fora de religião aqui, que é de neurociência. O nosso cérebro, ele acredita naquilo que a gente fala para ele. Ele não distingue o que é real do que não é. Começa a dizer uma coisa para o seu cérebro, boa ou ruim, ele passa a acreditar naquilo e tornar aquilo uma verdade, e ele vai te devolver em hormônios no teu sangue, ou hormônios de prazer, que te dão bem-estar, ou hormônios de estresse, pelo contrário, onde você vai se sentir muito mal, de ansiedade. Eu sei que aqui ninguém tem esse problema, né? Ansiedade, eu garanto que não é problema de nenhum de nós aqui, né? Não entendi por que vocês riram aí. Podemos pedir sim, mas aí vem a questão que a nossa companheira levantou aí. Aí pedimos, nós aceitamos a resposta? Nós entendemos que muitas vezes a melhor resposta é não. Quantas vezes nós pedimos coisas para Deus, para a espiritualidade, não se realizou, nós ficamos meio aborrecidos ali na época, porque não deu certo, e tempos depois nós chegamos na conclusão de que se tivesse acontecido aquilo que nós pedimos, seria uma desgraça na nossa vida e não um bem. Pessoas que de repente foram para aquele lugar que a gente queria ir, ou que tomaram aquele lugar naquela determinada empresa, ou que fizeram isso, fizeram aquilo, e tiveram sérios problemas na vida. E se fôssemos nós, estaríamos nós no lugar dessas pessoas. É assim, ó, antes de entrar ali na oração dominical, tem um filósofo chamado Léo Buscaglia, que ele fala uma coisa interessante dessa relação do homem com Deus, na oração e tal, no pensamento, né? A flor aí já me deu uns abraços ali, gente. Precisa me afastar dela ali. Não é problema, não é a flor, sou eu que estou encostando nela. Ele fala o seguinte: muitos sabem falar com Deus, pedir. Alguns, não, desculpa gente, comi a primeira frase aqui. Muitos sabem falar de Deus, principalmente para pedir as coisas. Deus lhe pague e tal, aquela história toda, né? Deus é avalista de todo mundo, né? Alguns, dizia ele, alguns sabem até falar com Deus. Aí entra esse diálogo silencioso que nós falamos aqui. Mas poucos sabem se calar para que Deus lhes fale através da voz da sua consciência. Então, podemos pedir o que quisermos, mas aceitar a resposta
é que é a questão, gente. Nem sempre aquilo que nós pedimos é bom. Deus sabe exatamente o que nós precisamos e na medida certa. E na hora certa. E na hora certa. Porque nós queremos nos iludir. Quer ter uma ideia se alguma coisa que você quer fazer realmente vai ser bom para você ou não? Presta atenção, um exercício muito simples. Se você acredita, pode até não ser, mas se você acredita que aquilo é bom, você chega para uma pessoa, por exemplo, e você fala: olha, eu vou fazer isso, tal, porque vai ser bom para mim. Acabou. Mas se você sabe que aquilo na verdade não é bom e você tenta se convencer que é, você vai falar para 10, 20, 30 pessoas. Todo mundo que você encontrar, você vai falar que aquilo é bom, que aquilo é bom. Por quê? Porque você não está querendo convencer as pessoas, está querendo convencer a si mesmo. Então, se você está precisando repetir muito que aquilo vai ser bom, tenha certeza que não vai. Ou pelo menos você acha que não vai. Porque quando nós temos convicção, você chega aqui e apresenta alguma coisa. Ó, gente, nós vamos fazer isso, tal, estamos falando do curso de passe, é bom, não sei o quê. Mas se eu precisar ficar 10 horas por dia falando isso na cabeça de vocês, é porque na verdade eu não acredito que isso é bom. Porque se fosse bom, eu dasse os motivos, como a Cássia fez, eu reforcei um pouco aqui, e aí cada um usa o seu livre-arbítrio. Mas se eu acho que aquilo não é bom, aí eu tento convencer as pessoas, é complicado, gente. E o mais difícil é quando nós tentamos convencer a gente mesmo. Porque como nós nos conhecemos, nós não conseguimos nos convencer, essa é a verdade, né? Não conseguimos. Eu, quando tenho alguma situação que eu estou num caso como esse que eu falei para vocês, eu falo muito sozinho, sem perceber. Falo comigo mesmo e normalmente eu não me entendo. Porque é o lado consciente e o lado emocional ali trabalhando, né? Jesus, na aula de hoje, um dos ensinamentos que ele trouxe, talvez um dos principais, que aqui dentro talvez esteja quase tudo que ele ensinou, é a oração dominical. Sabem qual é a oração dominical? Pai Nosso. Por que dominical? Porque fazia no domingo, na missa? É? Não. Dominical do latim Dominus, do Senhor, ou seja, oração do Senhor. É uma oração de diálogo do homem com Deus. Tá? Nós vamos explorar bastante o Pai Nosso aqui, gente. Então Jesus falou, quando desejares orar, falou tudo aquilo que eu já repeti aqui, e disse: quando quiseres orar, fazeis assim. E aí ele proferiu: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Gente, essa fala de Jesus, principalmente essa primeira estrofe aqui, provocou o quê? Fez o mundo estremecer. Quando Jesus disse isso, o mundo estremeceu entre encarnados e desencarnados. Estremeceu o mundo quando Jesus falou: Pai nosso que estás no céu. O que fez com que o mundo estremecesse, gente? Por que será que essa fala de Jesus provocou tamanha reação nas pessoas, tamanho impacto? As pessoas não viam, né, como pai, viam como alguém de autoridade, né? Então, quando Jesus coloca como Pai Nosso ainda, dele e nosso, as pessoas se chocaram. Muito bem. Eu vou pegar minhas coisas e vou para casa então, porque já matou o par da aula aí. É bem por aí, gente. O homem era o quê? Temente a Deus. Ainda tem pessoas que falam assim: eu sou temente a Deus. E fala no maior respeito. Eu não discuto quando a pessoa me diz isso, não. Se para ele é bom assim, funciona assim para ele, está ótimo. Mas o homem era temente a Deus. Ou seja, desde as épocas lá,
né? Desde os deuses antigos, mesmo da época de Moisés, onde os 10 mandamentos eram não matarás, não roubarás, não sei o que, não sei o que lá, era sempre o não na frente, né? Não farás. Jesus veio e mudou isso aí, né? Jesus mudou essa história quando ele diz, vamos resumir isso tudo aí em dois, amar o próximo, amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Jesus tirou o não da história, gente. Quando você usa muito a palavra não, você ancora a sua vida, você se prende a sempre estar criando um certo obstáculo na sua vida. Se vocês têm o costume de usar sempre o não, substitui a forma de falar a mesma coisa. Eu não quero ficar doente. Diga, eu quero ser saudável. Né? E Jesus veio para tirar esses nãos da nossa vida. O homem era temente, ele tinha medo. Sabe aquela história? Eu, quando era criança, eu peguei muito isso. Hoje não, né? Porque se falar o que falava para a gente nessa época, o conselho tutelar está batendo na casa de vocês lá. Mas no meu tempo tinha muito aquela história: seja bonzinho, porque o papai do céu está vendo e ele castiga. Você faz assim, minha avó falava para mim, faz assim, Deus vai te castigar. Ou seja, era o que? Na base da imposição, gente. Era respeito imposto, não respeito adquirido. Como é que funciona a relação de um pai e filho quando o filho tem um pai autoritário, que ameaça ele o tempo inteiro, que bate por qualquer coisa? Como é que é essa relação entre esse pai e esse filho? Tem diálogo ali? Tem respeito? Antigamente os caras respeitavam, porque se não respeitasse o pau comia. Era verdade, no meu tempo o pau comia mesmo, gente. A gente apanhava pra caramba. Falava, mas aprendeu a respeitar. Não, aprendeu a ter medo. Respeito não. Porque alguns que depois se tornaram homens, e aí perderam esse medo, porque não tinha o pai que batia, não se tornaram pessoas de bem, porque não aprenderam a respeitar, aprenderam a temer. E o homem tinha medo de Deus. Deus era apresentado como aquele ser que iria te castigar, se você não fizesse as coisas certas. E Jesus veio trazer uma forma diferente de relacionamento do homem com Deus. Se no começo foi imposto lá, em Moisés, nos 10 mandamentos, pelo que eles falam que não tinha, a humanidade não estava tão evoluída para receber aquilo como foi. Aí vem uma pessoa e fala que muda, que não é mais nada assim. Então assim, eles já tinham, é que nem eu falo, né? Às vezes eu pergunto assim, como é que foi a criação da pessoa? Porque a criação diz muito, né? Naquele começo a criação era rígido, mudar isso vai levar um bom tempo. É que naquele tempo, no tempo de Moisés, por exemplo, tinha que ter os não. Então, porque o homem, ele era desregrado totalmente, gente. Violento, matava-se por qualquer coisa. Então, quando o Moisés trouxe a lei de Italião, foi um grande progresso para a humanidade. Eu falei isso numa aula, o aluno falou, mas como assim, Rogério, grande progresso para a humanidade? A lei de Italião era olho por olho, dente por dente. Se o cara matou o outro, ele vai e mata o cara para equilibrar a situação. Às vezes a pessoa pensava 2 vezes antes de agir. Sim, e antigamente se matava por qualquer coisa, gente. Moisés veio e falou, não, mata só se tiver motivo. Foi 100% de melhoria, gente. A gente ri, mas é verdade. Mas isso Faz mais rouba, né? tempo atrás, por exemplo, em periferia, e antigamente você via muito isso na rua. Como eu cresci em bairro bem violento, e depois que teve esse lance do primeiro comando da capital, que é uma facção criminosa, isso mudou totalmente. E eu falo porque eu vivi isso. É verdade. Sim. É o processo de reeducação, gente. Naquele tempo era uma educação rígida, tinha que ter medo do pai, tinha que ter medo de Deus. Aliás, o povo na época de Moisés tinha medo de tudo, porque acreditava em vários deuses antes de Moisés pregar a existência de um único Deus. Pensou, o cara tem medo de um Deus, já é terrível, imagina ter medo de um monte deles. Isso, mas isso também veio para a sociedade, porque
pai. Aí se traz para a sociedade pai, filho, mãe, não sei o quê. O pai era o senhor de tudo, ou faz do jeito que o pai tá mandando, o pai da família está mandando, né? Muitas mulheres também tinham medo do marido por conta disso. Isso aí. Infelizmente a gente ainda vê algumas dessas coisas hoje, né, gente? Porque essas pessoas mantêm-se nesse ritmo ainda. Mas já houve um grande problema. Alguém se mexeu ali. Você queria falar? Não? Então acho que foi do outro lado lá. É assim, gente. O que Jesus mudou nessa relação do homem com o pai? É simples. Vamos pegar um exemplo aqui. Aquele pai rigoroso, tal, o filho está lá brincando, e ele caiu, se machucou, ele chega para o pai com o joelho sangrando, uma baita de uma dor, e vem chorando, e o pai, primeira coisa que o pai fala, engole esse choro, né? Vai lá brincar que isso não é nada. Como não é nada? Isso é uma mentira, como não é nada? O cara está com o joelho ralado, está sangrando, está chorando de dor, como é que não é nada? Mas isso em relação ao filho homem, porque como filho mulher, ele faria de outro jeito. Vai lá falar com a mãe que ela resolve. E às vezes também tinha as mães rígidas, né? Verdade? E tinha as mães rígidas também. Mas isso é uma coisa mentirosa. Como é que não foi nada? Foi sim. Essa era a relação que o homem tinha com Deus. Medo. Tinha que fazer. Eu tenho que fazer. Depois eu vou falar sobre essa história. Eu tenho que. Jesus veio e mudou a história. Ele trouxe aquele pai que o filho veio lá chorando, sangrando, todo machucado, o mesmo filho. E esse pai abraçou, abaixou para ficar na altura da criança, abraçou o filho, falou: meu filho, eu sei que está doendo, mas vai parar de doer e você vai voltar a brincar, tá? Fica calmo, tal. Consolou a criança voltou a brincar, gente. Esse é o Deus que Jesus veio trazer, gente. Não é o Deus que pune, é o Deus que acolhe. Tá? As pessoas falam: a reencarnação é porque Deus quer que o homem pague. Mentira! Deus não quer que ninguém sofra, que ninguém pague nada. Se nós temos assuntos pendentes a resolver de outras encarnações, é por conta das nossas ações, não porque Deus quer que a gente sofra. Deus, na sua bondade, permite que a gente financie nossa dívida em várias encarnações, né? É esse Pai bondoso aí que Jesus apresentou. A segunda parte aqui: santificado seja o teu nome. Como é que nós podemos santificar o nome de Deus no nosso dia a dia? Precisa ser uma autoridade religiosa para isso? Eu preciso pregar em praça pública? Como é que nós podemos santificar o nome de Deus no nosso dia a dia, gente? Nossas atitudes agindo como ele agiria. Através das nossas atitudes. Lembra do ensinamento de Jesus: fazer ao próximo aquilo que deseja para si mesmo. Ou melhor do que isso, gente, não é nem isso, porque ainda assim não é uma verdade tão absoluta assim. É fazer ao próximo aquilo que ele precisa que a gente faça por ele. Não é exatamente aquilo que eu queria que alguém fizesse para mim, porque às vezes o que o Evandro precisa que faça não é o que eu queria para mim, é o que ele queria para ele, o que ele precisa na vida dele. Isso é a tal da empatia que está tão em moda nos dias de hoje, que a gente ouve tanto falar. Não é você sentir pelo outro, porque isso não é possível, é você sentir junto com ele. E às vezes sentir com o outro, às vezes a melhor palavra que você leva é o silêncio, é o abraço. Fala mais do que 1000 palavras que você queira dar aqueles jargões, aquelas palavras bonitas que a gente decora, vai no velório, fala: descansou, foi melhor para ele. Melhor seria o cara estar vivo, com saúde, e não estar doente como ele estava, não é? Às vezes a pessoa não quer escutar nada, ela só quer Muitas vezes não, sempre ela não quer escutar nada, gente. Quando minha mãe desencarnou muito jovem. Minha mãe desencarnou com 46 anos. Eu tinha feito há poucos dias 18 anos.
No velório lá da minha mãe, as primeiras 15 pessoas eu escutei, as outras todas não. Devia ter umas 200 pessoas no velório. Minha mãe era bem conhecida. Eu não conseguia mais ouvir, gente. Às vezes o que as pessoas precisam não é de uma palavra amiga, é de um ouvido amigo. Então santificar o nome de Deus sendo o nosso melhor no dia a dia. Vem o teu reino. Vocês acham que realmente o reino de Deus ele vai vir até nós? Ele vai ser transportado para nós? Onde que está o reino de Deus? Dentro de nós? Concordam com isso? Não concordam só para não ter que falar e pensa diferente, tem que falar, né? Então, concordando, ninguém me pede para falar, né? Não vamos... Eu acho que a gente não pode subir, ele tem que descer pela magnitude que ele tem. Nós não seremos dignos de subir, então tem que vir o reino dele até nós. Mas vem de qualquer forma? Não é. Onde que está esse reino, gente? Está aqui. Deus, já foi esse tempo de achar que Deus está sentado de barbas brancas compridas, sentado num trono lá perto das estrelas, gente. Não está. Deus está dentro de nós, eu já falei, Ele fala através da nossa consciência. Como é que esse reino vai se fortalecendo dentro de nós? Quando nós vamos nos transformando. Estamos num processo aí de reforma íntima, não é? Esse processo vai solidificar esse reino de Deus que já existe em mim, dentro de mim. Nós somos o templo do Deus vivo, gente. Por isso que Jesus falava, vós podeis fazer o que eu faço e muito mais. Tá? Então ele está aqui. Agora, solidificar esse reino é por nossa conta. Seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Até já falamos isso, né? Como é fazer a vontade de Deus? Qual seria a vontade de Deus? Seria melhor para nós. Ser um ser humano melhor, amar, perdoar, aceitar o outro, usar de empatia, praticar caridade, ou seja, ser o melhor que nós conseguimos ser hoje, gente. A escola de aprendizes não vai nos tornar santos nem mentores nesse primeiro momento. Qual é o objetivo aqui? É nós sermos o melhor que nós conseguimos ser hoje. Porque a verdade é que nós estamos sendo muito menos do que nós conseguimos ser. Essa é a verdade. Não é nem o que eu posso ser, eu posso ser muito mais, mas eu ainda não consigo. Mas talvez eu não esteja fazendo tudo aquilo que eu consiga fazer. Então ser o melhor que eu consigo ser hoje, a cada dia. Amanhã eu vou ser melhor do que eu fui hoje. Pelo menos essa é a ideia, né? Submetermos-nos à vontade do Pai, estando encarnados ou desencarnados, né? Saber ouvir. E aqui, gente, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. O que estaria Jesus falando aí? Falando o quê? O que seria esse pão nosso de cada dia? A força espiritual, a força do dia a dia, não só o pão financeiro, material, mas a força para conquistar. É o alimento para nos fortalecer, seja o alimento do corpo ou o alimento moral, espiritual, né? Mas olha que interessante, o que ele fala aqui? Dá-nos hoje. Ele não fala dá-nos hoje, amanhã e depois. Um dia de cada vez. Como foi falado na aula anterior, naquela lição lá da olhai as aves do céu, que não sei meio e tal. Ou seja, a cada dia basta o seu desafio, a cada dia basta o seu problema. E nós, nesse nosso processo ansioso, nós começamos um projeto hoje que vai terminar em 2 anos, é previsto acabar em 2 anos. Eu começo hoje, eu já acho que eu estou atrasado. Por quê? Porque eu começo a pensar no fim do projeto. Então, se eu pensar no fim, eu estou atrasado mesmo. São diversas fases na nossa vida, como isso representa. Viver um dia de cada vez. Ser o melhor que você consegue ser em cada dia, gente. É isso que Jesus se referia. Nos será dado o que precisamos, o necessário para hoje.
Amanhã eu tenho que resolver um problema. Amanhã você tem que resolver um problema, não é hoje. Hoje resolve o problema de hoje. As pessoas pensam tanto no que elas querem atingir, tanto no objetivo, na meta, que elas esquecem da caminhada. E a caminhada ela é tão importante quanto o objetivo que você quer atingir. É interessante isso aqui. Estaria Jesus pregando a acomodação, a inércia? Tentaram incriminar Jesus por essas palavras. Depende da interpretação, né? Os cara do Sinédrio lá, a galera do Sinédrio lá, estava lá para incriminar Jesus. Eles tentaram falar, ele está pregando para as pessoas não progredirem, serem acomodadas. Estaria Jesus pregando contra os bens, sejam eles quais forem, progresso material, progresso espiritual? Não, ele só está falando, se concentra um dia de cada vez. Aí eu trouxe um outro ensinamento aqui que eu vou inserir ali dentro aqui, que também nos traz essa questão de que ele também foi acusado porque ele estava pregando contra o trabalho e tudo mais, quando ele disse isso aqui, ó: não se pode servir a Deus e as riquezas. Jesus aí está pregando contra se ter os bens, contra se trabalhar. Muita gente acha isso, gente. Alguns fanáticos religiosos acham que você tem que abrir mão exatamente de tudo. O que Jesus estava falando? Nós podemos possuir sem ser possuído por aquilo que temos. Porque senão nós vamos conseguir algo de melhor na nossa vida material e vamos ficar achando que nós somos criminosos por ter conseguido algo que conseguimos com o nosso esforço, com o nosso trabalho. Achar que não é merecedor. Que não é merecedor. O que Jesus estava falando aqui? Na verdade, o equilíbrio, gente, entre o material e o espiritual. Eu dou aula do lei do trabalho, lei da justiça. Eu pergunto para as pessoas, qual trabalho é mais importante? O trabalho voluntário ou o trabalho material do nosso emprego? 80% das pessoas respondem o trabalho voluntário. Não é. É 50% para cada um, gente. É o equilíbrio, até porque você pode ser um voluntário também no seu trabalho material, ajudando um colega, conversando. Quantas vezes as pessoas vêm falar com a gente e com um pouquinho de conhecimento que a gente aferiu aqui, a gente consegue ajudar alguém, não é? Aqui é a parte principal que eu queria chegar, gente. Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores, ou as nossas ofensas, como alguns rezam, é a mesma coisa, né? E aí eu deixo uma pergunta aqui: temos mais dificuldade em pedir perdão ou em perdoar? Perdoar? Por que a gente tem tanta dificuldade em perdoar? Perdoar é fácil. Egoísmo. Orgulho. Eu quero comentar uma coisa sobre isso. Por favor. Vou pegar aqui uma anotação que ele deu, nem trouxe para isso, mas me pareceu que hoje eu trouxe. Jesus falou que a gente deve perdoar 70 vezes 7, né? Sim, para cada coisa que a pessoa fizer. Isso. Não é no total, não. Eu achei sem querer esse papelzinho e diz assim, Filipe, né? Deixava extravasar do seu coração os mais puros sentimentos de fraternidade, tinha muita energia, fazia tudo com entusiasmo e clareza, inquieto em saber dos mistérios de Deus e sua criação. A essa parte, dificuldade em saber os limites da tolerância. Aí Jesus lhe disse: quando toleras um desequilíbrio, aprovas a desarmonia, na dúvida ora. Então aqui eu entendi que tem um limite também de tolerância para o perdão, né? É isso? E aceitar o que a pessoa faz também. Legal, obrigado por vocês terem dado o gancho aqui, que nós vamos falar disso mesmo. Vamos lá. Só Jesus conseguiu perdoar de verdade? Porque o que Jesus perdoou, nenhum de nós provavelmente teríamos perdoado, né, gente? O cara foi crucificado ali, como se crucificava os criminosos? Uma pessoa que veio só para fazer o bem, para ensinar o bem. E o que ele pede ali quando ele está desencarnando? Pai, perdoai-os, pois eles não sabem o que fazem. Nós faríamos isso? No estágio que estamos hoje, com certeza não. Mas um dia, espiritualmente, nós vamos chegar nisso. Não importa quantas encarnações vai levar.
Eu vou contar a história, vou ter que correr um pouquinho aqui, dessa mulher aqui. Simpática, não é? Não é? Ela parece uma pessoa de bem com a vida. Quem conhece ela diz que ela é mesmo. Uma pessoa feliz, que ajuda os outros, sorridentes. Essa mulher, quando ela tinha 9 anos, ela morava num vilarejo no Vietnã, e esse vilarejo foi bombardeado com uma arma química, uma gelatina de napalm. Napalm é uma arma química, que é um produto, quando ele cai é tipo uma gelatina incendiária, onde cai queima, mas queima mesmo, de arrancar pedaços e tal. E o vilarejo dela foi bombardeado. Ela é essa menina do meio aqui, ó. Ela se chama Kim Puck. Olha o desespero dessas crianças, gente. Olha o terror, a dor, o sofrimento de todos eles aqui, ó. Ela foi muito queimada. Ela foi socorrida pelo repórter que tirou essa foto e pelo assistente dele. O assistente lá da região. Levaram ela num jipe para o hospital. No meio do caminho ela apagou. Eles chegaram lá sem saber se ela estava viva ou morta. E deixaram ela lá para ser atendida e tal. Um monte de homens, mulheres e crianças sendo atendidos naqueles hospitais de campanha, aquela coisa horrível. E no dia seguinte eles vieram para saber dela e falaram para eles que ela iria morrer. Hoje, amanhã ou depois, ela não vai sobreviver ao que ela foi muito queimada, falaram para ele. Mas fato é que ela passou por dezenas de cirurgias e praticamente 2 anos depois ela teve alta, saiu do hospital. Mas olhem o melhor que ficou dela enquanto jovem no seu corpo, enquanto era jovem. Olha aqui a situação dela, ó. Isso tudo é queimado, gente. Imagina o que essa mulher sentiu, uma criança de 9 anos. Não só ela, outros ali. Ela se tornou uma jovem depressiva, ela se escondia em casa porque, por causa das cicatrizes no braço, usava roupa de manga comprida. O único gosto que ela tinha era ir na biblioteca do vilarejo lá onde ela morava e devorar os livros. E nessa daí, ela começou a ler os ensinamentos de Jesus. E se apaixonou por Jesus, pelos ensinamentos de Jesus. Ela não era cristã. O que tocou o coração dela? Que ela nunca viu alguém que tivesse passado pelo que Jesus passou, falar de perdão com tanto amor e tanta sinceridade como Jesus fez. E ela passou a ler sobre Jesus, e isso foi ajudando para que ela fosse se fortalecendo, saísse daquela energia terrível e tal. Quando ela estava lá já com seus 30 anos, ela foi convidada para participar numa cerimônia em Washington, que era uma cerimônia para homenagear os soldados americanos que tinham lutado na guerra. Era para ela falar para aqueles caras que tinham jogado o napalm, porque foi um avião americano que jogou. Vocês teriam ido? Por tudo que ela leu de Jesus, ela foi. Ela subiu no palanque, ela olhou aquele mar de boinas de soldados assim, e ela começou o discurso dizendo: sim, eu sou a garotinha da foto. Eu não posso, nem eu, nem o piloto que jogou a bomba, não podemos mudar o que aconteceu. Eu não posso mudar o que aconteceu no meu corpo. Mas tanto eu, quanto o piloto, como vocês, nós podemos cuidar do mundo para que coisas como essa nunca mais aconteçam na vida de uma criança. E ela fez lá o discurso, e quando ela terminou, ela foi aplaudida de pé, com soldados aos prantos e tal. Quando ela ia se retirando do palanque ali onde ela estava, chegou um cartãozinho escrito para ela assim: eu sou o piloto que jogou a bomba, eu gostaria de falar com você. A pessoa que havia feito tudo aquilo no corpo dela queria falar com ela. Nós teríamos ido? Dificilmente. Ela foi.
A única exigência dela é que não tivesse repórter, ainda assim tem uma foto. Não tivesse, que ela se encontrasse só ela e ele. E ela foi lá no lugar, levada de carro, passou um tempo, chegou o rapaz, desceu do carro, de cabeça baixa, aos prantos. E ele chega até ela assim, de cabeça baixa, ele fala: por favor, me perdoe. Eu me arrependo pelo que eu fiz em todos os dias da minha vida. E ela ficou alguns momentos olhando para ele assim. E passado esses momentos, ela esticou seus braços compridos, foi até ele e o abraçou, e os dois choraram um bom tempo, abraçados. Ela simplesmente falou para ele: eu te perdoo. Ela não disse para ele que não precisava perdoar. Ela sabia que ele tinha feito uma atrocidade. Ela não estava concordando com o que ele fez, que aquilo que você levantou aquela hora. Mas quando ela falou para ele que ela o perdoava, as cicatrizes do corpo continuavam, mas as cicatrizes da alma se foram, gente. Quando nós guardamos mágoa, quando nós guardamos rancor, o prejudicado somos nós. Perdoar, entenda bem o que eu vou falar, não tem nada a ver com o outro. Não tem 1% a ver com o outro. O outro precisa nem saber que você perdoou ele. Não precisa ter mais contato com a pessoa, tá? Não é concordar com o que é errado. O que é errado você tem que lutar contra, que é o que você leu ali. Não é concordar com o erro do outro, tá? Quando você perdoa o outro, você tira aquele impacto que ele tem negativamente na sua vida. Tem um autor aí que ele fala uma coisa que é muito pesada, mas é verdade. Ele fala: quer se vingar do seu inimigo? Perdoa ele. Porque aí ele deixa de ter todo o poder que ele tinha de interferir internamente na sua vida. É aquela história, né? Guardar mágoa, rancor é como tomar o veneno e esperar que o outro vai morrer. O outro morre você. Ah, Rogério, mas eu não passei por uma situação dessa. Esse é um caso extremo de perdão. Mas vamos trazer isso para a nossa vida, gente. Às vezes não temos inimigos, mas temos desafetos. Às vezes pequenas coisas, pequenas rugas a gente vai guardando, gente. Vocês vão agora fazer o curso de passe e vão se tornar trabalhadores, tá? E se tornando trabalhadores, vai acontecer com certeza uma coisa que acontecia nas turmas que eu dirigi, né, Cássio? Que eu falava sempre para vocês. Vocês vão ver que às vezes o trabalhador ele é mal-humorado. O trabalhador às vezes ele está com cólica, mas está lá trabalhando, então ele não vai sorrir para você naquele dia. Talvez alguém te dê uma resposta que não é adequada. Eu tenho que concordar com isso? Não. Mas o nosso primeiro pensamento o que é? Não volto mais. Se numa casa de Deus as pessoas agem assim, eu não volto mais. Pense bem sobre isso. Se você não voltar, o prejudicado não é aquele. O prejudicado é você. Ele deixou que ele interferisse na sua vida, né? E segunda coisa, os sãos não precisam de remédio. Se vindo numa casa de oração ele age assim, imagina como ele seria se não viesse. Que bem faz para a humanidade ele está trabalhando ali, né? E o principal, gente, que eu gostaria que vocês guardassem isso para a vida de vocês. Eu sempre falo isso para os meus alunos. Nesse momento, nessas situações assim, se perguntem. Eu até trouxe aqui, ó. Aqui, ó. A quem seguimos? A quem eu estou seguindo? Ao Cristo ou aos cristãos? Se eu estiver seguindo aos cristãos, está tudo errado. Porque os cristãos uma hora vão me decepcionar. Dirigente não é perfeito, erra. Facilitador, que é quem vem dar as aulas aqui, não é perfeito, erra. Companheiro de trabalho não é perfeito, erra. Até espírito às vezes erra nas coisas que fala. Tem uma intenção e acaba produzindo um outro efeito na vida das pessoas. Então o cristão, ele é como nós. Nós somos o cristão, gente. E o cristão falha, né? Agora, se nós seguirmos ao Cristo, no nosso propósito, no nosso ideal, nada vai nos tirar do caminho. E aí, calmamente, trabalho finalizado, eu chego naquele companheiro e falo: olha,
eu não gostei daquela forma como você se dirigiu a mim. Calmamente. Eu gostaria que isso não acontecesse mais. Então não é concordar com o que é errado, gente. Não é, a aula passada falou de julgar, né? Não julgar. Não é julgar a pessoa, mas é não concordar com o ato, tá? Trabalha contra o ato, não contra a pessoa. E outra coisa, gente, perdoar não é esquecer, tá? Esquecer é outra coisa. Tem doença aí que faz as pessoas esquecer das coisas. Perdoar não é esquecer, você vai lembrar do cara que te prejudicou, do que ele fez. Perdoar é quando você cura as cicatrizes da alma, você tira o poder do que aquilo fazia na sua vida, você vai lembrar da situação, mas sem se sentir da forma como você se sentia, oprimido, magoado, com ódio das pessoas. E aí você lembra como um espelho retrovisor, você dá uma olhada para trás, se vem carro, se não vem, mas você está pensando na frente. E quem é o beneficiado com isso? O outro? Não, talvez o outro nem mereça mesmo ser perdoado. Não precisa nem chegar para o outro e falar, se perdoa. Às vezes o cara nem quer ser perdoado, não sabe nem que te magoou na extensão que magoou. E pedir perdão é a mesma coisa. E isso vale também para perdoar a si mesmo. Nós somos tiranos conosco mesmo. Nós não nos perdoamos por não ser perfeitos. Se eu faço uma coisa que não é perfeita, eu acho que ela não tem valor. Aí eu paro de fazer porque eu não consigo ser perfeito. Até quando isso, gente? Se permita ser humano. Se permita errar. Mas corrija o erro. Porque mais humano do que errar é corrigir erros. Porque ficar errando sempre a mesma coisa não é perseverança, é outro nome. Começa com B, eu não vou falar aqui. Não vou falar que é burrice. Que a gente não fala isso numa aula. Tá? Vamos lá, vou passar rápido aqui nos outros aqui, mas praticamente tudo que a gente dá aula está dentro do Sermão do Monte. Essa parte do jejum, gente. Quando jejuardes, não fica mostrando o teu rosto contristado, sofredor para as pessoas, né? Mas vai lá, faz uma reflexão no teu silêncio, conversa com o Pai. Isso não é... Que jejum é esse que se fala, gente? É o jejum de não comer? Para algumas religiões e a gente respeita. Mas esse jejum é mais do que isso, gente. É um jejum espiritual no dia a dia. É uma dieta mental, na verdade. Tá? Isso se aplica até nos trabalhos que a gente faz. Eu vejo pessoa, vai na caravana, o cara já chega... Estou tão cansado de acordar de manhã. E outros chegam felizes porque está indo lá levar o evangelho para as pessoas, como Paulo de Tarso fazia. Quantos lares vocês já visitaram que vocês viram a energia do lar mudar com a visita da caravana de vocês? Você vai lá para amar, para abraçar, para cortar cabelo, para fazer o que for necessário, gente, para levar Jesus na casa das pessoas. Isso não tem algo mais prazeroso do que isso, gente. Isso vale mais do que um jejum. O jejum material vale para as pessoas que acreditam nele? Sim, se tiver a parte espiritual junto, tem. Mas eu já vi muita gente jejuando e fazendo coisas terríveis ali no dia a dia, que você fala, poxa, o que adianta estar jejuando? Ou seja, discurso e prática são coisas muito diferentes, gente. Os olhos são a lâmpada do corpo. Como é que você olha para o mundo? Se você olha com os olhos bons, teu corpo é bom. Se você olha com olhos ruins, se você reclama de tudo, reclama da chuva, do sol, do sereno, da madrugada, da manhã, do pôr do sol, não é? Tem pessoas que você é daquele tipo que você chega e fala, e aí, tudo bem? Vamos levando, né? Tem que levar, não tem que nada. Na escola de aprendizes, o trabalho de vocês, tira essa ideia da cabeça, não é eu tenho que fazer porque o dirigente falou, porque se eu não fizer o trabalho, eu não continuo, tal. Não tem que nada, gente, porque você tem sempre o direito de escolher não continuar. Eu preciso fazer, é diferente, é conveniente para mim, é bom para mim, tá? Você acorda cedo ali na caravana, mas quando você volta para sua casa, você volta muito melhor do que saiu, não é?
Por quê? Porque você fez o bem. Que maior prazer tem do que você ver brotar um esboço de um sorriso ali, voltar a brilhar um pouquinho de uns olhos que estavam em lágrimas, gente. De trazer por 30 minutos, que seja 20 minutos, esperança na vida de alguém. E nós temos essa oportunidade, né? Como é que você está olhando para você mesmo? Já que tem que se olhar, se olhe bonito, gente. Ou você é daquele tipo que pega o celular ou vai no espelho só para se arrumar? Você nunca parou para pensar e fala: puxa, eu sou uma pessoa bonita, eu sou uma pessoa de bem, eu sou uma pessoa honesta. Só que energia boa eu tenho para passar para as pessoas, eu tenho carisma, eu sou confiável. Para de se olhar só para se corrigir. Começa a valorizar mais aquilo que você tem, aquilo que você é. Porque você é muita coisa, porque se não fosse não estaria aqui. E mesmo você aplica aos outros, gente. Com que olhos eu olho para o mundo? Vem no centro espírita para buscar defeito? Vai achar os montes. Vem na escola para buscar defeito? Na gente, nos colegas, vai achar os montes. Como é que você está olhando para o mundo? Como é que você está olhando para você, para a sua vida? Essa é a questão. Mas aí a gente pergunta: muito bonita essas palavras de Jesus, mas e se eu não conseguir fazer isso? Mas e se não for assim? Mas e se eu tivesse que ter feito diferente? Esse mais ser aqui é uma armadilha na nossa vida, gente. Tira isso da sua vida. Mas e se eu tivesse feito? Se eu tivesse feito aquilo, tivesse casado com aquele, tivesse morado naquele lugar, tivesse ido para aquele emprego, talvez fosse a desgraça na sua vida. Você está no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. Isso não quer dizer que tem que se acomodar e não buscar as coisas melhores, tá? E vou finalizar aqui, gente. Talvez eu até já tenha dito isso para vocês aqui, mas eu acho que é um pensamento que ele é muito de acordo com essa aula aqui, que é um pensamento adaptado de Luiz Fernando Veríssimo. E ele fala o seguinte: para os fracassos, chance; para os erros, o perdão; para os amores impossíveis, o tempo. Não deixe que a saudade sufoque, que a rotina acomode e que o medo te impeça de tentar novamente. Gaste mais tempo fazendo que planejando, realizando do que sonhando, porque embora quem quase morre esteja vivo, quem quase vive já morreu. Que todos vocês, que todos nós possamos estar vivos, prontos para agir e de mãos dadas com Jesus, gente. Muito obrigado. Boa noite para vocês.